Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora a gente vai fazer um outro exercício também sobre velocidade, o conceito de velocidade, né? Conceito de velocidade média, mas é um exercício que agora está envolvendo um movimento que é bidimensional. Então vamos explicar aqui, vamos ler o exercício e vamos explicar como que a gente resolve esse problema. Bom, está falando o seguinte, a figura mostra em determinado instante dois carros A e B em movimento retilíneo e uniforme. Tá? Então, o A está em movimento retilíneo e uniforme, tudo bem? O carro A com velocidade de 20 metros por segundo, então essa seta representa o sentido e a direção do movimento dele, não é isso? Então, e o valor é de 20 metros por segundo, então ele está se deslocando neste sentido. Já o carro B, não é? Ele está se deslocando neste sentido, tá? Tem a setinha aqui apontando a velocidade, mas a gente não sabe o valor, né, desse carro. Então a gente vai colocar aqui que ele tem uma velocidade V. Inclusive, é o que ele pede para mim. Ele pede, olha, desprezando-se as dimensões dos automóveis, a velocidade escalar de B é... Então quando ele pede a velocidade escalar, ele está pouco se importando com a direção e sentido. Ele quer saber o valor da velocidade. Ele não quer saber se a velocidade é para cima, para baixo, para o lado, não importa. Ele só quer saber o valor. Toda vez que ele falar velocidade escalar, quando ele usar essa palavrinha aqui, significa que ele quer saber o valor. Bom, a gente sabe do exercício que o carro A colide com o carro B. Bom, onde ele colide? Bem aqui no centro aqui, tá? E então a gente já sabe que se ele colide com o outro carro aqui nessa região aqui que eu tô marcando com um xizinho aqui, ó, tá? Então, o que eu sei? Que ambos chegaram lá no mesmo tempo. Então, durante esse intervalo de tempo que o carro A andou 50 metros, o carro B percorreu 30 metros. Então essa é a ideia do exercício. Então a gente está pensando assim, olha, enquanto o carro A percorreu 50 metros, esse carro B, ele gastou, nesse mesmo intervalo de tempo, ele percorreu 30 metros. Bom, vamos ver aqui então, que informação que a gente sabe? A gente sabe que a velocidade do carro A é de 20 metros por segundo. Então vamos usar o nosso conceito de velocidade média, que é o deslocamento sobre o tempo. Nesse caso, como a velocidade é uma velocidade é um movimento retilíneo uniforme, então a velocidade é constante. Então qual é o valor da velocidade? O valor da velocidade é 20 metros por segundo. Qual é o deslocamento que o carro A obteve? Né? E tudo isso aqui para o carro A. Tá? Então o carro A, deixa eu fazer o carro A aqui, desenhar o carro A, igual está ali, certo? Então a gente vai ter um deslocamento de 50 metros, não é isso? E qual é o intervalo de tempo aqui do carro A? Bom, vou passar esse ΔT, ó, ele está sendo dividido aqui, né? Ou pensar que aqui embaixo tem o número 1. Ó, 1 vezes 50 deve ser igual a 20 vezes ΔT. E aí a gente vai ter... Opa, aqui, tá? Então, ΔT 50 dividido por 20, posso simplificar, 5 por 2, 2 segundos e meio. Então, isso significa que vai demorar 2 segundos e meio para que esse carro chegue até aqui. E nesses 2 segundos e meio, o carro B deve ter se locomovido por quanto? Por 30 metros. Então, olha, a gente percebe que durante esses 2 segundos e meio, o carro B ele vai ter que percorrer aqui, obrigatoriamente, 30 metros, porque ele quer chegar no mesmo tempo. Se ele colidiu, quer dizer que ele chegou no mesmo tempo. Ele gastou o mesmo intervalo de tempo aqui para percorrer esses 30 metros. Tá, então o que a gente vai fazer? De novo, vamos lá, pensar no carro B aqui. Então no caso do carro B, velocidade é o ΔS sobre o ΔT. Vamos lá, qual é a velocidade do carro B? É o que eu quero saber. Quanto que ele teve que andar nesses 2 segundos e meio? Ele teve que andar 30 metros, não é? Em 2 segundos e meio. Então, a velocidade média neste caso aqui, não é? Professor, como é que eu posso resolver isso aqui? Ó, uma dica, tá? Eu gosto de pensar assim, olha. Se eu multiplicar esse número aqui por 4, ó, se eu multiplicar esse número aqui por 4, o que vai acontecer? Ele vai virar um número 10.
e aí fica fácil dividir por 10, tá? Então, se eu multiplicar por 4, mas eu também tenho que multiplicar aqui por 4, né? 30 vezes 4, 120. 2,5 vezes 4, 10. 120 dividido por 10, 12 metros por segundo. Então é só uma técnicazinha. Professor, poderia fazer direto? Poderia, não tem problema nenhum. 12 metros por segundo. E aí a gente obtém aqui a velocidade. Deixa eu fazer melhorzinho aqui para não ficar tão poluído. Aí, 12 metros por segundo. Então, resposta obtida aqui, tá bom? Um abraço.